Estamos estudando o livro de Levítico e temos observado bem de perto o manual do sacerdote. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Veremos agora como Deus instruiu o seu povo a prover para as necessidades do sacerdote, o líder espiritual. O Senhor Deus disse: eu tenho designado o peito e a coxa, ou seja, a melhor parte, para Arão e seus filhos. Essa responsabilidade para com os servos de Deus é representada muito cedo na Bíblia. Existe uma palavra muito importante que é unção. Esses sacerdotes eram homens ungidos. Outra coisa muito importante a observarmos é que o ministério do Espírito Santo é muito bem descrito por preposições. O Espírito Santo faz um bonito, milagroso trabalho em nós. A preposição em é muito usada em conexão com o ministério do Espírito Santo. Especialmente no livro de Atos é representado o poderoso trabalho que o Espírito Santo faz sobre nós. Lemos no livro de Atos: grande graça estava sobre todos os apóstolos. Vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. Essa é a unção do Espírito Santo que está sobre eles, e essa unção é sempre associada com ministérios. Você não pode ministrar até que o poder, a unção do Espírito Santo venha sobre você. A maior prova de que o Espírito Santo está fazendo um trabalho em você são os frutos do Espírito. Por exemplo, o amor, a alegria, a paz. São os 9 frutos do Espírito. Os sumos sacerdotes experimentaram até mesmo no Antigo Testamento a unção do Espírito que veio sobre eles. Portanto, esse não é um conceito apenas do Velho Testamento, ou do Novo Testamento, não, é de toda a Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento. Esses sacerdotes foram homens ungidos e, para ilustrar esse fato, o sangue do sacrifício era colocado nas orelhas, nas mãos e nos dedos do pé direito do sacerdote. Este é um simbolismo muito bonito. Isso dizia para o sacerdote: olha, você é um homem santo. Você está liderando o povo para serem também santos. Você não é um homem comum. Você foi chamado para ser ungido, para ser santo, e tudo que você ouve deve ser ungido pelo Espírito Santo. Isso não seria surpreendente hoje, já que há tanto lixo que ouvimos nesses dias? O homem santo de Deus não deveria ouvir nada que não fosse ungido pelo Espírito Santo. Este realmente era o grande desafio. E olha que eles não tinham tanta leitura como nós temos hoje, hein? Não tinham tanta coisa para ver, não? Muitas pessoas nem eram alfabetizadas. Então a ênfase toda era em ouvir a palavra. Mas tudo que ouvissem deveria ser ungido, a palavra de Deus e tudo mais. Em aplicação para nós hoje é que tudo que vemos ou ouvimos deve ser ungido. Já pensou nessa era de poderosas redes de comunicação, hein? Bom, as mãos falam de unção. Tudo que as mãos fizessem deveriam também ser ungidos. Os pés falam de ir, de caminhar, e onde aqueles pés fossem deveriam ser ungidos por Deus. Esse, sem dúvida, é um simbolismo muito maravilhoso. Todo lugar que vamos e o que fazemos deve ser ungido. No livro de Levítico temos também uma bela ilustração sobre o que nos referimos antes, quando dissemos que Moisés escreveu sobre Jesus no livro da lei. No Novo Testamento, quando Jesus curava um leproso, ele sempre dizia: vai e se apresente para o sacerdote. Por que ele fez isso? Porque no livro de Levítico nós encontramos essa instrução. Os leprosos eram um tremendo problema para eles. A lepra era contagiosa, então o leproso era discriminado. A vida de um leproso era absolutamente patética. Mas suponhamos que um leproso tivesse sido curado, o que não era provável no Antigo Testamento. Mas era possível, pois aconteceu com Naamã, o leproso. Afinal, Deus sempre pôde curar. E ele fez isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento através de Jesus. Então, como estávamos dizendo, Deus, através de Moisés, fez a provisão para a cura de um leproso. Enquanto ele tivesse a lepra, ele teria que gritar quando passava perto de uma pessoa: sujo, sujo! E ninguém poderia vir para perto dele. Aliás, todos corriam para longe dele. Imagine a solidão de um leproso e a vida horrível que eles levavam. Mas suponhamos que um leproso havia sido curado. Ele não poderia simplesmente voltar para casa e começar uma vida normal na sociedade antes de se apresentar ao sacerdote. No capítulo 14 de Levítico temos uma descrição da cerimônia na qual o sacerdote apresentaria um leproso que havia sido curado. Só então o ex-leproso poderia começar a ter uma vida normal entre as pessoas.
Essa cerimônia requeria um vaso de barro, um fio escarlate, um pedaço de madeira de cedro e pássaros. Quando o sacerdote determinava que o leproso estava curado, ele era instruído para conseguir 2 pássaros. Então sacrificava o primeiro pássaro no vaso de barro, nas águas correntes. Após isso, apanhava a ave viva, o pau de cedro e o fio escarlate, e os molhava com a ave viva no sangue da que foi degolada sobre as águas correntes. Então se espargia este sangue 7 vezes sobre aquele que era o leproso, e só aí o declarava limpo. Após isso, soltava a ave viva sobre o campo. Isso pode ser um pouco repulsivo para você, mas pense bem, Deus nos deu um bonito simbolismo com esta cerimônia. Depois de colocar o segundo pássaro no sangue, o sangue daquele que tinha sido morto junto com o fio de escarlate, ele era libertado e voava livre pelo campo aberto. O que você acha que isso estava simbolizando? Obviamente, esta cerimônia é uma das mais bonitas alegorias do Evangelho de Jesus Cristo no livro de Levítico. Primeiro de tudo, existem muitas aplicações neste sacrifício especial do leproso. A água nos fala do fato que o leproso foi limpo de sua lepra. O pedaço de madeira de cedro que não apodrecia representava o fato de que o sacerdote cria que nunca mais a carne daquele leproso ficaria novamente com lepra. Quando o segundo pássaro era liberto para voar no campo aberto, isso significava que o leproso estava livre do estado de quarentena para viver livremente entre o seu povo. Em adição a esta aplicação para o leproso, podemos ver a óbvia aplicação aqui para o Evangelho de Jesus Cristo. O vaso aberto nos fala da encarnação de Jesus. Deus se tornou um homem. Ele tomou para si um corpo, um vaso terreno, e então veio a este mundo para morrer em uma cruz de madeira por nossos pecados. Este pássaro sacrificado no vaso de barro é um retrato maravilhoso da encarnação e da crucificação de Jesus Cristo. Já o segundo pássaro amarrado com um fio de escarlate e a madeira de cedro banhada na água com o sangue sendo depois liberto para voar é um maravilhoso símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Há 2 fatores que predominam no Evangelho de acordo com o Novo Testamento. É a morte e a ressurreição de Jesus. A morte de Jesus é somente metade do Evangelho. Muitos acreditam na morte de Jesus, mas a sua ressurreição é a outra metade. A morte de Jesus nos fala como podemos ser perdoados. A ressurreição de Jesus nos fala como podemos ter comunhão com Jesus Cristo. Estes 2 fatos importantíssimos do Evangelho são retratados nesta cerimônia de purificação do leproso no livro de Levítico, capítulo 14. Nos últimos capítulos de Levítico, nós encontramos a magnífica pregação de Moisés. Também encontramos isto no final de Deuteronômio. Deus diz: se obedecerdes os meus mandamentos, eu vos darei chuva no tempo certo. A terra dará o seu produto e a árvore do campo dará o seu fruto. Comereis o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra e dormireis seguros. Farei desaparecer os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará espada. 5 de vós perseguirão uns 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão diante de vós. Eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Isso está em Levítico 26. Este é um exemplo da pregação de Moisés, a qual é uma exortação à obediência. Aqui, ele descreve as bênçãos que o povo poderia receber se andasse em obediência. Então, a seguir, nós temos a tremenda pregação de Moisés. Mas se vocês não derem ouvidos à minha voz e não obedecerem os meus mandamentos, então eu porei sobre vós o terror e o pânico. Febre ardente e tuberculose vos consumirão. Semeareis em vão a semente e os vossos inimigos a comerão. Porei a minha face contra vós e sereis feridos diante de vossos inimigos. E se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, trarei praga 7 vezes mais conforme os vossos pecados. E porei a minha face contra vós. E sereis feridos diante de vossos inimigos, tornando-se seus escravos. Aqui podemos ver uma profecia de bênçãos e uma profunda exortação. Deus está predizendo aqui o que realmente aconteceu com o povo de Israel. Vemos isso se cumprindo através de toda a história do Antigo Testamento.
Quando o povo obedecia a palavra de Deus, eles tinham a bênção de Deus. Quando eles andavam em obediência a Deus, miraculosamente o povo de Israel vencia a batalha contra seus inimigos. E assim foi. Quando o povo de Israel não obedecia, eles eram levados ao cativeiro e sofriam. Vemos todas essas leis do livro de Levítico exatamente porque o Senhor Deus queria que seu povo fosse santo. Muitas dessas leis eram como se fossem leis dietéticas ou diet. Nos dias de hoje, as pessoas estão mais conscientes sobre nutrição. E se você observar esta questão, então vai realmente apreciar essas leis. Um médico chamado Dr. Macmillan escreveu um bonito livro que se intitula Nenhuma Dessas Doenças. O Dr. Macmillan mostra que se Moisés não teve uma revelação especial, então ele escavou a ciência médica centenas e centenas de anos à sua frente. Moisés sabia sobre a esterilização, sobre os cuidados especiais para se tocar uma pessoa doente ou uma pessoa morta. O Dr. Macmillan utiliza muitas ilustrações de Moisés no seu livro. No livro de Êxodo, Moisés diz que o povo de Israel não teria nenhuma doença se realmente obedecesse aquelas leis especiais. Veja como Deus é incrível, não? Você também descobrirá no livro de Êxodo que certas coisas eram proibidas, como, por exemplo, o homossexualismo. O homossexualismo tem sido sempre proibido nas Escrituras. Na minha opinião, o homossexualismo é proibido porque o banquete de consequências não é nada bom. O estilo de vida do homossexual não é bom e nem feliz como eles gostariam que fosse ou como eles gostariam que você pensasse. A homossexualidade não se ajusta ao plano de Deus para se ter casais e pais que venham gerar outros casais e pais. Duas pessoas homossexuais podem conhecer as necessidades um do outro, mas jamais vão se igualar a uma família. Moisés é muito claro e direto. Ele condena fortemente a homossexualidade. No livro de Levítico, Moisés também condena fortemente a feitiçaria e outras coisas mais. A lei de Moisés era severa, porque Deus queria que o povo judeu fosse um povo santo. A santidade é uma peça-chave para se entender o livro de Levítico. Eu espero sinceramente que essa introdução e avaliação do livro de Levítico lhe ajude a ler e entender esse precioso livro, e que você possa ser grandemente abençoado por esse livro. Lembre que o livro de Levítico era o manual do sacerdote que lhe mostrava como ser santo e ungido para ensinar o povo de Deus a ser santo. Sede santos porque eu, o Senhor, sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a mensagem do livro de Levítico para você e também para mim. Pense nisso e até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.